Gente, mas vamos começar aí, eh, iniciar, né, mais um mês de abril. Não sei como é que foi o mês de março para vocês. Aqui foi um mês maravilhoso, foi um mês bom na oficina. Só que eu tenho visto aí que teve muita gente que deu uma patinada, teve algumas sazonalidades, até mesmo por conta de feriados, né? Foi um mês mais atípico, inclusive esse mês de abril também vai ser um mês um pouco mais curto, né? E a gente tem que estar preparado e saber como administrar isso daí. Eu quero começar hoje trazendo uma palavra que está lá em Colossenses. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O que fala nessa palavra? Tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma instrução de como que a gente deve estar agindo. E eu sempre trago aqui no D2G, leia a Bíblia como empreendedor. Leia a Bíblia como empresário, trazendo isso para o nosso contexto, né? Aqui Paulo está falando aos servos para que tudo que for fazer, faça de maneira exemplar, faça com o seu coração. E muitas das vezes, principalmente quando estamos fazendo algo que não é da nossa vontade, nós temos, às vezes, o hábito de fazer de qualquer jeito, porque eu não gosto. E eu acabo não fazendo como se fosse para o Senhor. E voltando ainda, trazendo como empreendedor, lendo a Bíblia, como que tem sido o atendimento dentro da sua oficina? O atendimento da sua oficina tem sido como empresário de sucesso que está fazendo tudo para o Senhor? Está sendo de todo o coração? Como que tem sido isso aí? Aplicando esse entendimento hoje, como que você tem trabalhado? Você tem trabalhado para o Senhor ou você tem trabalhado para agradar a si mesmo? Qual que é a sua maior motivação aí na sua oficina? Essa é a principal reflexão que eu quero deixar aqui no dia de hoje. Deus, além disso, Paulo aqui nos mostra como a gente ser fiel a Deus. Aqui, independente se tem alguém olhando, se tem um cliente, se não tem, será que eu estou sendo fiel ao propósito de Deus? É esse o principal ponto que ele traz aqui para a gente. E é essa a reflexão no dia de hoje. Um pequeno adendo aqui dentro, né? O nosso caráter, a nossa fé e o nosso testemunho, ele está sendo exemplo para aqueles que estão ao nosso redor? Vale a pena essa reflexão. E quando vemos a nossa oficina, hoje a nossa oficina, ela é um trabalho, ela é algo que glorifica a Deus todos os dias. Se a gente pensar dessa forma, vai mudar toda a nossa perspectiva como empresários. Vai mudar toda a nossa perspectiva de atendimento. Gente, e agora entrando um pouquinho, né, nesse tema de marketing, Túlio, como que eu me torno referência na minha cidade? Como que eu faço a minha oficina ser referência hoje em marketing, aqui no Instagram, aqui no YouTube? Vamos lá. Eu vejo muitos erros em marketing para oficina. Primeiro ponto, a gente não precisa entender de marketing, a gente precisa entender de pessoas. Hoje você tem estudado sobre pessoas, porque é muito mais sobre o comportamento do seu cliente do que sobre fazer marketing para o seu cliente. Anotem isso. É muito mais sobre o comportamento dele do que fazer marketing para ele. É esse o ponto X da questão. Hoje você sabe qual a persona que você atende? Muitos chegam em mim e dizem: ah, minha oficina atende todo mundo. Não. Tem algum cliente específico hoje que é o seu foco. Talvez você ainda não encontrou esse cliente, mas tem esse cliente. Qual que é o cliente que a sua oficina hoje está focada em atender? Lembre-se, quem quer atender todo mundo não atende ninguém. E aí, mapeando esse cliente que você hoje atende, o que esse cliente faz aqui na rede social?
Qual que é o comportamento dele? O que que esse cliente assiste? Ele gosta de que tipo de conteúdo? Túlio, como é que eu vou saber isso? Existem N formas. Primeiro, pergunta dentro da sua própria oficina. A melhor forma hoje de você fazer um marketing externo é você começar com um marketing interno dentro da oficina. E esse marketing interno dentro da oficina, gente, é você ali estar chamando o seu cliente num canto, entendendo. Cara, vi aí que você estava no Instagram e você tem o hábito de ficar muito no Instagram hoje. O que que você frequenta hoje no Instagram? Ah, eu gosto muito de carros, vejo da vida dos outros. Ah, eu entro mais para tal coisa. E ali você começa a mapear o teu cliente de forma simples, sem custo. E eu entendendo como que o meu cliente está se comportando, eu começo a fazer um padrão de conteúdo para enganjar com ele. Então não é sobre eu entregar oferta de troca de óleo. Tantas oficinas estão aqui entregando oferta. Não. Tulio, tá, falei com o meu cliente. E agora, como é que eu faço? Domingo eu postei, tá aí em alta, né? O que que a IA tem feito com fotos, né? Hoje ela já consegue fazer o esboço. Cara, usa a IA para ser um calendário editorial da sua empresa. Usa a IA para te trazer técnicas ou dicas de quais stores fazer. Túlio, eu não sei usar IA. Aí é um pouquinho mais complexo. A gente tem que trazer o prompt certo para a IA funcionar. Inclusive, na aula de amanhã, que é exclusiva para membros, eu vou trazer isso daí. Como utilizar a inteligência artificial nas redes sociais para fazer marketing. Que se o empresário ele começa a usar isso daí, ele tem uma alavancagem muito maior. Porque convenhamos, nós somos empresários. Talvez você que está aqui assistindo é mecânico. E de fato, eu não estou aqui para te ensinar a fazer gestão de tráfego, a fazer. Não. Sugiro, inclusive, que pague alguém para fazer isso. Mas você precisa entender como que faz tráfego, como que faz gestão de tráfego. Como que funciona o tráfego na internet? Como que eu tenho que posicionar organicamente para que o meu tráfego pago funcione? Tudo isso daí você tem que se posicionar e tem que ter esse conhecimento. A partir do momento que você sabe o comportamento do seu cliente, você sabe como que funciona isso daí, gente, é sucesso. Não tem como ter erro. Hoje é questão, uma campanha para ela performar é de 3 a 5 dias hoje no algoritmo. E ali você faz vários criativos e vai testando, público e criativo, público e criativo. Na hora que essa campanha performa, começa aquele caminhão de cliente chega no WhatsApp. E aí, como é que tá, Antônio? Antônio, quero fazer troca de óleo. E ali, com base no que você despertou do nível de consciência do cliente. É assim que funciona. E para a gente ser referência, a gente tem que entender que são duas redes sociais distintas e eu tenho que caminhar produzindo conteúdo nas duas. Eu tenho meta de um lado, que ali está Instagram e Facebook, e eu tenho Google de cá, que está Google e YouTube. Então, partindo para o que, que é cada rede, vamos lá. Google é uma rede de pesquisa, ali é uma rede de clientes quentes. Então, o cliente que está no Google, ele é o cliente que vai comprar. Então, eu tenho que estar muito bem posicionado no Google para aquecer o meu cliente e vender para ele. Primeiro ponto, a oficina de vocês hoje tem um Google Meu Negócio? Sabem o que é um Google Meu Negócio? A ficha da oficina de vocês, o Google Meu Negócio, está muito bem claro. O endereço da oficina, onde que é a oficina, tem fotos bem elaboradas. Se não tem, opa, eu já tenho que ajustar aqui. Por quê? O algoritmo, na hora que o cliente colocou lá, o cliente não te conhece. Ele entrou lá no Google e vai colocar oficina mecânica em São Paulo, oficina mecânica em Goiânia, oficina mecânica em Recife. Ele não te conhece. Aí o Google tem que te aparecer primeiro. Como que vai aparecer você primeiro? Primeiro, tem geolocalização. Então você tem que estar com o endereço muito bem claro aí e com a ficha 100% preenchida. O algoritmo vai entregar primeiro também aquelas oficinas que têm uma melhor reputação. Então ele vai analisar o espaço de geolocalização, ele vai trazer oficinas próximas ali. Trouxe oficinas próximas, aí ele começa a ranquear com base nas avaliações. Me diz aí, como é que tá a nota da sua oficina e ela tem quantas avaliações hoje no Google? Tem oficina aí que tá com nota 3, 3.5, 4.
Isso não é legal. Tem oficina que tem 3 avaliações, a do dono, a da esposa e a do filho. Avaliações, gente, são provas sociais, são outras pessoas falando bem de você. Imagina só, eu, Túlio, falo assim: a minha oficina é boa. É eu, Túlio. Agora eu, Túlio, chego aqui, a oficina do Railson é excelente. Sempre que precisar, levo o carro aqui na oficina do Railson. Trouxe meu carro e fui super bem atendido. Na hora que outra pessoa entra aqui nesse Google Meu Negócio da oficina do Railson, ele olha, porra, a oficina do Railson deve ser top. E aí vê várias pessoas falando da oficina do Railson. E aí, com várias pessoas falando da oficina do Railson, ele vai também ir. Isso chama efeito manada e está no subconsciente da pessoa, gente. Isso é igual a questão de. Eu comparo muito com posto de gasolina e restaurante. Vamos lá. Você está numa viagem, tá? E você está indo para um lugar que você não conhece. E você precisa parar para almoçar. Obviamente, a gente, por instinto, tem um posto que não tem nenhum caminhão, tá aquele paradão, aquele deserto, mas tem um restaurante. E tem um posto que tá lotado de caminhão, restaurante tá cheio. Qual que você para almoçar, sendo que você não conhece nenhum dos dois? Você sempre vai parar no que tem mais gente. E é assim que funciona. Bares, boates usam muito essa estratégia. Por exemplo, deixa fazer fila na porta para o pessoal entrar em determinado horário. Como que eu aplico isso na minha oficina? Minha oficina tem que estar sempre cheia também. Então, pô, não entrou carro nenhum na minha oficina, cara. Enche a oficina de carro, põe seu carro, abre o capô, deixa todos ali, para ter um aspecto que está cheio e eu ter esse efeito manada. Então eu tenho várias pessoas falando bem de mim. E aí, quando ele vai pesquisar mais a fundo sobre a minha oficina, ele entra aqui no Instagram. Ele entrou no Instagram, vai achar um conteúdo bacana, um conteúdo que eu trago qualidade, e ele vai ver os bastidores da minha oficina. O que é o bastidor da minha oficina? É Store. Aí ele viu de fato no Store, primeiro Store do dia, qual que é o Store que a gente faz? Que a oficina tá cheia, para você trazer esse impacto. Aí ele viu, porra, a oficina dele tá cheia mesmo, então eu vou levar lá, porque o serviço deve ser bom, tem muita gente indo, o serviço deve ser de qualidade. E assim você põe as duas redes se comunicarem. E aí um mal que acontece muito, e as oficinas deixam passar batido. Na hora que o cliente está indo embora, o cliente vem pagar, o que você fala para ele? Normalmente você passa o cartão, prazer, muito obrigado, tudo certo, um abraço, fica com Deus. Não, é totalmente errada essa abordagem. Na hora que o cliente vem pagar, a primeira coisa que você vai perguntar para esse cliente seu é: ô Rafael, gostou do atendimento? Gostou aqui da nossa oficina? Vi que foi a primeira vez que você teve. Gente, é intuitivo, tá? Se você atende bem e faz essa pergunta olho no olho, ele pode até não ter gostado 100%. Ele vai falar, não, bom, foi legal, foi top. Cara, então faz um favor para mim. Aqui, ó, é um QR Code do Google. Você pode falar para as pessoas aqui que você gostou do serviço? Você pode falar para as pessoas aqui que esse depoimento seu? Ah, claro, entra recíproca. Túlio, qual que é um gatilho para eu gerar essa recíproca também no cliente? Brinde. Você vira pro mesmo Rafael, Rafael, você gosta de ganhar um brinde? Gosto, claro, todo mundo quer um brinde. E aí você vai ali, entrega um brinde para ele, Rafael, só que eu preciso, em troca desse brinde, de um favor. Na hora, o que que é o favor que eu vou fazer? Só você fazer uma avaliação aqui no Google da minha empresa, ele vai fazer. E ali você começa organicamente, sem gastar nenhum real, a posicionar a sua empresa dentro do Google Meu Negócio. Essa é uma estratégia que funciona muito, 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 muito. Tá, posicionei a minha empresa no Google. Agora eu tenho que ter constância. E, gente, não queira inventar a roda, porque tal empresa ligou para fazer fotos profissionais, uma agência do Google. O que vai funcionar é o caseiro. Não adianta você querer gastar, se você ainda não tem posicionamento, e o que essas empresas fazem nada mais é que chegar com uma câmera 360. Não existe essa agência do Google que tantos de vocês acabam pagando. E muitos pagam muita grana. E tem pessoas que estão usando de má fé isso daí. Então não tem segredo dentro da plataforma. Você mesmo vai entrar no seu Google Meu Negócio e ali você vai conseguir editar. E organicamente, enquanto o orgânico não estiver bom, esquece tráfego. Esquece que a minha oficina não dá certo porque eu não impulsiono. Esquece que não dá certo porque eu não gasto. Tem nada a ver, nada a ver.
Para dar certo, eu tenho que estar com o orgânico bem produzido. Então tá, meu Google bem, meu negócio tá ali bem produzido. Eu tenho uma foto da fachada da oficina na capa. Eu tenho foto dos meus mecânicos trabalhando. Eu tenho foto do elevador. Eu tenho foto da sala de espera. Eu tenho foto de um cliente. Eu tenho clientes falando bem de mim. Ponto. Fechei aqui meu Google Meu Negócio. Só que não para, tá? Isso daí eu tenho que ter constância. Todos os meses tá trocando, atualizando uma foto ou outra. Todos os dias pedindo uma avaliação. Por quê? Para o algoritmo sempre tá entregando. Então, coloquei essa rede social funcionando. Só que aí eu tenho a rede social vizinha, que é Meta. O que que eu vou fazer em Meta? Meta, para quem não sabe, é Instagram e Facebook. Aí o que que eu vou fazer em Meta, gente? Meta eu vou trazer nos stores os bastidores da minha oficina. Então, o que que é os bastidores? O cliente quer ver vida real. Cuidado com o bastidor que você coloca. Cuidado com o bastidor. Às vezes você coloca, inclusive, na semana passada eu não estava na minha oficina e fizeram um store lá, não muito assim. É algo que você tem que ser intencional, né? Sendo, falando o linguajar mesmo. E às vezes você coloca algo que não tem necessidade de colocar na internet, né? E aí você tem que ter muito cuidado com isso, para não acontecer situações de fazer o efeito contrário. Pô, coloquei um store lá e foi espantar cliente de determinada situação. Convenhamos. Vocês acham que dentro de Instagram, dentro de Facebook, as pessoas colocam maravilhas? Eu nunca vi briga de casal no Instagram. Eu nunca vi discussão no Instagram. Instagram é a realidade dos sonhos. Qual que é o sonho que tem na sua oficina? É aquele carro que você está arrumando um problema que você demorou a achar que ali faz sentido você colocar. É o óleo diferente que você tem. É o diferencial hoje do seu serviço. E para você se diferenciar em marketing, uma pergunta que eu quero que vocês reflitam aí e meditem nela. Qual o meu diferencial hoje? Segunda pergunta: por que que o cliente entra na minha oficina e não entra em outras tantas oficinas que tem aí pelo país? Se você responder essas duas perguntas, vai ficar muito mais fácil de você fazer marketing aí dentro da sua oficina. Por quê? Você vai ser intencional, você sabe o que que é o seu ponto forte, e a gente tem sempre que ter um ponto forte muito bem alinhado. É ali que eu concentro toda a minha força para dar a minha explosão para um próximo passo. Tá, eu sou muito bom em injeção eletrônica. Top demais. Você é muito bom em injeção eletrônica, vamos fortalecer muito mais o seu campo forte, que é a injeção eletrônica. Se você é muito bom em alinhamento e balanceamento, você tem um alinhamento 3D hoje, é top. Vamos fortalecer o alinhamento 3D. Então, o que que eu vou trazer? Eu vou trazer dicas de alinhamento 3D. Eu vou trazer a importância de fazer o diferencial ou o desgaste de pneu, como funciona. E eu tenho que estar sempre fortalecendo isso na cabeça do cliente. Então, é todo dia ali na rede social, eu tenho que estar mostrando isso daí com frequência. E não adianta, gente. Se não grava vídeo, Túlio, mas eu tenho vergonha. Eu também tinha. O que que me faz ser diferente de vocês? Nada. E o pior de tudo, eu gaguejava. Eu ligava uma câmera aqui, eu gaguejava. Então, se eu estou fazendo isso daqui hoje, é porque eu fui vencendo os meus medos. E quanto mais resultado a gente tem, mais confiante a gente se torna. Isso é a lei. Isso é a lei de qualquer coisa. Então, o nosso cérebro vai sempre tentar sabotar a gente. Mas aí, se eu me posiciono e se eu começo a ter resultados, eu vou fazer. Se vocês ficarem só ali com fotozinha de internet, postando isso no seu Instagram, sua oficina não vai ter resultado. Eu vejo oficina que está totalmente desconexo, né? Um dia ele está postando algo nada a ver, outro dia ele tá repostando vídeos também nada a ver, e no outro dia ele está postando uma foto do motor jogado no chão, sem nenhum preparo para fazer aquela foto. Gente, não é por aí. Seja intencional e traga por semana. Na aula de amanhã, eu vou ensinar vocês a criar uma agenda editorial. Se vocês fizerem 2, 3 posts por semana e os store todos os dias, vocês já vão mudar o posicionamento da oficina de vocês, isso é fato. E amanhã eu vou ensinar como vocês vão usar a inteligência artificial para fazer isso daí, nessa aula amanhã só para membros, tá? Então fiquem atentos que amanhã é somente membros e nós vamos falar sobre isso daí.
E ali, se você faz essa jornada, 3 posts por semana, comece a ser intencional nos seus posts. Por exemplo, essa semana eu vou falar de alinhamento. Então, todo o conteúdo de segunda a sexta é sobre alinhamento. Não saia do contexto. Se mantenha falando de alinhamento. Ali eu vou falar de dores, ali eu vou falar de pneu, para eu assimilar na cabeça do meu cliente alinhamento. Tudo que eu falar vai ser alinhamento. Que eu estou fortalecendo a cabeça do meu cliente alinhamento. E aí, pense fora da caixa. Você tá andando na rua, você vê um buraco gigante. Cara, rodeia o quarteirão, volta ali, vem filmando você caindo nesse buraco. Tá vendo, gente? Isso aqui é o que tá acontecendo todos os dias na nossa cidade. Nossa cidade tá cheia de buraco e acaba desalinhando o carro. E sem você perceber, com menos de 10 mil quilômetros, talvez você perdeu um pneu porque seu carro está desalinhado. Entra aí a importância da manutenção preventiva e do alinhamento. Aqui na nossa oficina, o alinhamento, taraná, taraná, taraná. Olha o gancho que a gente já trouxe nisso daqui. E às vezes vocês querem inventar a roda. Então o marketing é fazer o arroz com feijão bem feito. Se você faz arroz com feijão bem feito, não tem erro. Não tem erro. Segundo ponto, traga ganchos para dentro dos seus posts. Um exemplo, 3 sinais que o seu carro precisa fazer alinhamento. Tap, tap, tap. Conteúdo que deixa a pessoa com retenção. Conteúdo que a pessoa fica, putz, faz sentido isso daqui para mim. Nossa, eu nem sei quanto que eu alinhei meu carro. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo, vocês não precisam falar de valores. Se vocês entrarem hoje nas minhas campanhas dentro de meta, eu não falo valor. A grande maioria, se eu falo valor, eu não falo oferta. Os meninos do marketing, às vezes, tudo tem que fazer uma oferta. Eu falei, não sou, minha loja não é loja de oferta. A minha loja é loja de qualidade. Eu quero cliente premium. E cliente premium não é cliente de carros de alto ticket. Né? O cliente de carro de alto ticket não quer dizer que ele é cliente premium. Cliente premium é aquele que valoriza a manutenção do carro dele. Então tem muito carro, às vezes, com 5, com 10, com 15 anos de uso, e esse cliente valoriza a manutenção do carro dele. É esse o cliente que eu tenho que gerar valor e quero ter ele na minha oficina. Tudo, mas na minha só vem cliente ruim. Beleza? É porque você está tendo um posicionamento errado na sua rede social. Como que você tem se comunicado na sua rede social? E o marketing, gente, ele anda junto, o físico com o digital. Quando eu falo ele anda junto, o físico com o digital, é o quê? A minha oficina tem que estar organizada, tá? A minha oficina tem que estar cheia todos os dias. E como que o meu cliente vai saber que ela está cheia se ele não passou na porta hoje? Aí é o X da questão. Você tem que abrir a sua oficina no digital todos os dias. Sua oficina não pode ficar somente no presencial. Aí entra a importância do store. Você está fazendo um store todos os dias? Ah, não tem tempo. Tem tempo sim. Às vezes você tem muita desculpa. Então você tem tempo sim para fazer esse conteúdo. É prioridade. Quando você começa a fazer prioridade, você vai conseguir. Túlio, como é que eu vou começar a gravar se eu não dou conta de falar em vídeo? Começa narrando essa porra. Vira aí a câmera e vem aqui, ó, pá, 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 pá. É simples. Narra um acontecimento aí da sua oficina. Todo mundo dá conta. Você vai bugar, talvez, na hora que olhar aqui na câmera. Tarará, tarará, tarará. Talvez isso vai te trazer. Mas a partir do momento que você começa a ter resultado com a câmera inversa, a outra vai ser consequência. E não pense o que o outro vai imaginar. O que ele imaginar é a forma de como ele pensa. Você não tem nada a ver com isso. Agora, o que você vai entregar se refere a você. O diferencial que você vai fazer está diretamente ligado a você. Aí sim vai ser a cereja do bolo para sua oficina crescer e ser referência em marketing. Só que aí tá, eu me posicionei no Google, agora nós falamos sobre posicionamento no Instagram. Aí depois disso, eu posso começar a fazer marketing. Eu preciso de agência nesse momento? Ainda não. Existe aquele botão impulsionar. Você vai pegar os melhores posts que teve ali do seu Instagram, aquele post que viralizou, você vai impulsionar ele. Você vai lá naquele botãozinho azul e põe lá R$ 15 por dia, R$ 20 por dia, põe ele 5, 7 dias. Para quê? Para tomar proporção. E aí fica atento. Na hora de colocar isso daí, coloca geolocalização. Quero que apareça somente na minha cidade, ou se é uma cidade muito grande, quero que apareça somente nos bairros tal, tal, tal. Mapeia aquilo ali. É simples, qualquer leigo vai conseguir fazer. E você começa a fazer esses testes. A partir de então que esses testes começam a dar bom, aí chegou a hora da gente ficar profissional na parada.
Aí eu vou fazer um post exclusivo voltado para uma oferta diferenciada. Aí eu vou fazer um post exclusivo para trazer o cliente para determinada ação dentro da minha oficina. Aí eu te oriento, contratar um gestor de tráfego, uma agência focada em oficina mecânica e você começa a escalar o seu negócio. Esqueça, gente, métrica de seguidores, tá? Métrica de seguidor é só ego, tá? O que importa é, tá vindo gente ou não tá vindo gente? Tem gente te chamando ou não tem gente te chamando? Eu não tô nem aí com métrica de seguidor, mas ela acaba sendo consequência e ela vem. Eu comecei no Instagram aqui, meu Túlio Dias, com 300 seguidores. Hoje nós batemos 45 mil em um ano. É um crescimento rápido? Na minha opinião, é. Tem muita gente que cresce muito mais rápido? Tem. Só que eu não estou no jogo para seguidor. Eu não quero a métrica de seguidor. Eu quero a métrica de conversão. Então eu quero é pessoas me chamando aqui, interagindo comigo, falando, Túlio, eu quero comprar, Túlio, eu quero fazer, Túlio, é assim. A minha oficina não tem 10 mil seguidores, mas a minha oficina tem conversão. Eu tenho clientes que chamam na minha oficina praticamente todos os dias. O meu Google Meu Negócio funciona de uma forma surreal. Eu falo para outras oficinas, às vezes eles nem acreditam de como que o meu Google Meu Negócio funciona. Então é isso que eu quero. Métrica, isso é ego. Então tirem da cabeça de vocês sobre métrica. E aí eu profissionalizei o negócio, me tornei referência, agora eu tenho que manter o meu cliente dentro da minha oficina. E como que eu vou manter esse cliente dentro da minha oficina? Primeiro ponto, atendimento de qualidade. Aí entra o outro pilar. Não é somente sobre fazer marketing. Se eu estou fazendo marketing, mas não tenho retenção, esse cliente vem e vai embora, esse cliente vem e vai embora. Porque ele vai conhecer, o serviço foi ruim, eu vou embora. E a gente tem que pensar em tudo. Fatos ruins vai acontecer. Eu não sei se todos acompanharam, na semana passada, eu coloquei um depoimento de um cliente que entrou no Google e queimou a nossa oficina. Esse cliente, ele esteve aqui na minha oficina, meu mecânico trocou uma bobina e colocou os bicos para bater, fez uma retrolavagem e voltou para o carro. Velho cabo era novo. E diz ele que passaram-se 2 ou 3 dias, o carro começou a falhar novamente. Só que ele não trouxe para garantia, né? E ele levou o carro em outra oficina, e lá nessa outra oficina falaram que o bico estava ruim, tinha um bico queimado. Beleza, resolveu o problema. Só que aí colocaram mandaram para ele uma foto de uma cuba com muita terra. Muita terra. E convenhamos, a gente sabe que não teria aquele tanto de terra. Ele foi colocou a foto no Google Meu Negócio, chamou a minha oficina de picareta, falou que a minha oficina era ruim, que ele aí contou toda essa experiência que ele teve lá, e aí ele já nem retornou, porque ele não gosta de retornar nos lugares, ele nem quer garantia, e aí nem deram satisfação para ele. E eu tinha entrado em contato com ele na hora que ele falou do problema que ele tinha trocado. E eu fui, sabe qual que foi a forma que eu resolvi isso daí? Eu liguei para ele novamente. Aí eu fiquei insistente. Aí depois que eu tinha ligado para ele 2 vezes, deixei um recado no WhatsApp. Aqui é Túlio, da oficina de Centro Automotivo, estou à disposição para a gente resolver o problema do seu carro. Ele não me respondeu e eu deixei. Aí foi quando ele entrou. E quando ele entrou, eu liguei a todo momento. Aí eu liguei para conseguir falar com ele depois das 18 horas. Acho que ele trabalhava, por isso que ele não via minhas ligações durante o dia. E eu falei, eu sou o Túlio, proprietário lá da Dias e tal. Tô te ligando sobre lá o seu veículo. Deixa eu te contar. Eu tenho 12 anos de mercado. Tô indo para 13 esse ano. E a minha oficina preza muito por atendimento. E, primeiramente, quero te pedir desculpas, porque pode ser não, né? Meu mecânico talvez tenha feito um diagnóstico errado no seu carro. Seu carro, você disse aí que resolveu o problema só trocando um bico. Só que aqui a gente não faz as coisas por má fé. E antes de eu te ligar, eu olhei em toda a câmera, tá? E vi que o mecânico removeu os injetores do seu carro e, de fato, levou até a máquina de bico. Caso você queira, eu posso te mandar essas informações, essa gravação dele fazendo o serviço. Aqui você falou que não foi feito um serviço, que o bico do seu carro estava sujo. A gente tem que entender um pouquinho. Um bico não suja dessa forma. O que ele te mostrou foi uma foto de uma cuba e que ele vai acumulando vestígios. E pode ser até que essa cuba ficou aberta por tanto de terra que tem aí, porque um bico não fica com terra. Aqui eu tenho uma tela dentro dele, aí detalhei para ele o que era o princípio do funcionamento do bico. Falei para ele da telinha, mandei foto no Instagram dele. Isso aqui é uma telinha. Como é que é passar esse tanto de terra para um bico? E lá a cuba estava com terra mesmo, né, gente? E fui batendo nesse cara
de forma assim, eu tô errado. O que foi a primeira coisa que eu falei com ele? Me desculpa. Só que como a gente não faz nada por má fé, e se um mecânico aqui na minha oficina algum dia usar dessa prática de condenar peça desnecessária, que foi o que você colocou aqui, quando você finaliza chamando a minha oficina de picareta, você pode ter certeza, esse mecânico não trabalha na minha oficina no próximo dia. Ele é desligado no mesmo dia que ele fizer esse procedimento. Isso são regras, princípios e valores da minha empresa. E esse cara ficou num sem gração, falei, só que agora é o seguinte, sua peça tá aqui, mas eu não quero nem que você troca, porque você perdeu tempo. Só que você gastou quanto na oficina? Ah, 580. Me passa seu Pix, que eu vou fazer um Pix aqui agora para você. Porque, antes de tudo, a minha oficina é honesta. E foi um erro humano, um erro do meu mecânico no diagnóstico. Eu quero te pagar isso daí, faço questão. Esse cara, na hora que eu desliguei, já chegou a notificação que havia sido apagado um comentário no Google. Ele apagou o comentário. Por que ele apagou? Porque eu me posicionei. Eu estava errado? Talvez. Talvez também não. Só que eu vou brigar por conta de 500 e deixar um cara desse me rebentando na internet. E aí percebo quanto que o posicionamento dele vai ser muito mais forte que o meu. Porque é ele falando mal. E aí eu começo a não ter retenção. Então, como que eu vou fazer para eu eliminar esse tipo de situações? Pesquisa de satisfação. É a pesquisa de satisfação uma semana depois que o cliente vai embora, que é o que vai te trazer retenção para ter o cliente sempre na sua oficina. Túlio, eu trabalho sozinho, minha oficina é pequena, não tem tempo. Para com essa desculpa. Eu fazia quando eu era sozinho. Se você atendeu 10 clientes por semana na sua oficina pequena, liga para 3, liga para 4. De 10, liga para 5, um por dia. Uma ligação por dia não vai mudar nada ao seu tempo aí na sua oficina. E talvez vai te trazer muito mais clientes no longo prazo. Então, se eu tenho as duas redes sociais performando legal, juntamente com a retenção de cliente, eu tenho uma escala dentro do marketing. Aí é de fato o marketing que funciona. Então, quais são os princípios para a gente finalizar do marketing que funciona? Eu ter um marketing intencional em cada rede social, e eu expliquei para vocês das duas como que vocês vão ser intencionais. Sendo intencional, eu vou ter constância. Tendo constância, eu começo a impulsionar, impulsionando e dando certo, eu contrato uma agência ou um gestor de tráfego. Então, perceba que a agência gestor de tráfego, ele é o quarto passo. Ele é o último que eu vou fazer. E dentro disso tudo, eu tenho que ter a pesquisa de satisfação para eu ter retenção. Para eu estar analisando como está a qualidade do meu serviço, para eu estar analisando como que está a qualidade dos meus mecânicos, como que está o meu atendimento. E aí, na hora que isso daqui está tudo junto, eu performei e estou tendo o que eu chamo de máquina de fazer dinheiro. A sua oficina é uma máquina de fazer dinheiro, só que você ainda não ligou ela na tomada ou ela está desajustada. É essa a realidade. Ficou claro isso daí para vocês? Esqueçam promoções em redes sociais. Esqueça promoção em rede social. Aqui é uma rede de intenção. No Instagram e Google é uma rede de pesquisa. Para eu estar com uma pesquisa, eu tenho que ter bom posicionamento. Então, tenha um bom posicionamento lá. E eu quero deixar para vocês aí um desafio. Para você, se você ainda não faz nenhum vídeo aí na sua internet, faça um vídeo, me marca lá no Instagram e eu vou te repostar esse vídeo. E eu quero te induzir a fazer mais vídeo todos os dias dessa semana. No começo, sua esposa vai só te dar uns parabéns, ou sua mãe, ou um amigo. Não vá por métrica, não vá por vaidade. Lembre-se, isso é ego. Só que nesse momento, talvez, tem milhões de pessoas procurando uma oficina de qualidade, procurando um mecânico honesto, e você tá com a boca fechada e esse cara tá morrendo na mão de um picareta. Pensem dessa forma. Pensem dessa forma. Que pessoas podem estar sendo passadas para trás pelo seu silêncio. Pessoas nesse exato momento estão procurando um mecânico de qualidade na sua cidade e não sabem onde vão, porque você está calado. E o cara picareta está fazendo um barulho danado aqui nessa rede social. Ficou claro, senhores? Então, para a gente honrar aí o nosso horário, o pessoal agora tem que trabalhar, vamos finalizar. Só que eu quero orar pelo nosso mês aqui agora. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Oramos para que esse mês de abril seja um mês extraordinário. Entregamos a Ti, Pai, o nosso mês de abril. Nos dê, Pai, clareza, nos dê sabedoria
nos dê entendimento de como nos posicionar para atrair mais clientes. E que todos os clientes que entrem na nossa oficina, Pai, saiam satisfeitos, Pai. Oro por sabedoria a cada mecânico, Pai, das nossas oficinas, para que façam diagnósticos da maneira que tem que ser feita, Pai. Oro, Pai, por clareza nos nossos corações, Senhor. Que os nossos corações, Pai, estejam transbordando na vida desses clientes, Pai. E a gente faça como se fosse para o Senhor. Façamos de todo o nosso coração, assim como a gente está fazendo para o Senhor. Tendo alguém olhando ou não, que a nossa manutenção seja uma manutenção, Pai, de qualidade, que possamos ser lembrados não por preço, mas por sermos uma oficina que entrega qualidade, uma oficina que entrega o que há de melhor para os nossos clientes, que possamos, Pai, ver os nossos clientes como nossos amigos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a empresa de cada um aqui. Eu abençoo essa empresa que está gerando frutos nas vidas de tantas outras pessoas, Pai. Que possamos, Paizinho querido, ter o entendimento que não é sobre eu trabalhar, é sobre eu abençoar diversas famílias que dependem desse trabalho. E que essa oficina, Pai, seja um canal de potencializar a vida de diversas pessoas, seja na entrega do serviço, ou seja, Pai, na prestação do serviço. Pai. Pai, em nome de Jesus, abril vai ser um mês extraordinário. Eu declaro isso aqui na vida de cada um. Amém. Façamos um excelente dia em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia, uma excelente terça-feira e um mês de abril maravilhoso. A oficina de vocês vai ser um sucesso esse mês de abril. O que precisarem, conte comigo. Tamo junto, fiquem com Deus. Você abriu a sua oficina porque ama carros, mas com o tempo você percebeu que não basta ser um bom mecânico, é preciso ser um bom empreendedor. E aí vem a minha pergunta: a sua oficina trabalha para você ou você é escravo da sua empresa? Eu sei exatamente como é. Você trabalha o dia inteiro, é o primeiro a chegar, o último a ir embora, faz de tudo para sua oficina crescer, mas no final do mês, lucro que é bom, não vê de jeito nenhum. O cliente um dia tem, outro não. E no final do mês é sempre a mesma história. Você refém de uma oficina e correndo atrás de novos clientes e correndo atrás de dinheiro. Mas e se eu te disser que a sua oficina pode ser lucrativa de verdade? Que você pode colocar dinheiro no bolso sem viver nesse sufoco? É isso que eu quero te mostrar. Seja bem-vindo à Imersão Oficina Lucrativa, um evento que já transformou a vida de centenas de proprietários de oficina mecânica. Durante essa imersão, eu vou te ensinar o que ninguém te ensinou sobre gestão de oficina, sobre vendas focado para a oficina mecânica, sobre como fazer marketing para a oficina mecânica, sobre como administrar uma operação, sobre como ter bons mecânicos na sua oficina mecânica, sobre como montar um time que produz muito e, por fim, sobre como colocar dinheiro no final do mês aí no seu bolso. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. E em menos de... Na primeira semana que eu comecei a praticar as coisas que o Túlio passava para mim, né? As instruções, teve muita mudança aqui na oficina, na parte financeira, administrativa e até entre os mecânicos. Com poucos dias aí a gente já pensou em mudança, já pensou em crescimento, nosso sistema de gestão já mudou completamente e vale muito a pena, viu? Eu não sabia nem por onde começar. Uma administração bacana, correta, né, para poder levar a minha oficina para um outro patamar. E hoje eu posso dizer com orgulho e com grande satisfação aí da oficina lucrativa que vale muito a pena. Agora, a decisão é com você. Você pode continuar na sua oficina só pagando contas, sendo o primeiro a chegar, o último a ir embora, ou pode entrar para esse time de empresários que tem mudado o segmento, se tornar um empresário que tem uma oficina que fatura todos os meses, que tem lucro todos os meses e o melhor, que tem qualidade de vida e tempo para a sua família. A decisão está nas suas mãos. Mas eu preciso te avisar, as vagas para imersão são limitadas e talvez essa pode ser a última chance que você tem de participar desse evento. Então corre, cai para dentro e eu te espero do lado de cá. Tamo junto.